Abre a Bíblia, Lucas capítulo 24, irmão, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, irmão? Podeis assentar, irmãos. Estava estudando para falar com vocês hoje aqui, irmão. Até a próxima lição nossa, ela vai falar sobre o pentecostalismo no Brasil. Bem no final do século XVIII, já 1892, 3, 4, 5, começou algumas pessoas no Brasil a ser batizadas com o Espírito Santo, no sul do Brasil. Algumas pessoas já estavam recebendo de forma aleatória o Espírito Santo. Depois foram para Santa Catarina e quando foi 1906 à frente, alguns irmãos já tinham sido batizados com o Espírito Santo da Igreja Batista. Foi quando veio para o Brasil um irmão, veio Daniel Berg Gunnar Vingre, veio mais um irmão que abriu a congregação cristã, também pentecostal. Daniel Berg encontrou com um amigo de infância, ele era sueco, que tinha vindo dos Estados Unidos, estava na Suécia, e ele ouviu falar sobre batismo com o Espírito Santo. E ele passou a buscar essa promessa, até que foi batizado ele, assim também como o seu amigo Gunnar, e recebeu de Deus um chamado profético para vir para o Pará. Não sabia nem onde era Pará, mas pesquisou e descobriu que era no Brasil. E eles vieram para cá. Profetizaram para eles dentro do navio quando estava vindo, em português. E quando eles chegaram aqui, foram para a Igreja Batista no Porão. Foi recebido. E lá eles começaram na igreja a pregar a palavra de Deus. E quando foram batizados, uma irmã Celina, foi batizada com o Espírito Santo, eles foram expulsos da Igreja Batista e eles locaram e começaram então a sua própria igreja, chamada de Fé Apostólica, que depois se tornou Assembleia de Deus, que se tornou o maior ministério pentecostal do mundo. O fogo do Espírito, irmãos, veio sendo trabalhado por Deus, igual eu falei na escola bíblica, até chegar na Rua Azusa. Deus veio trabalhando, movimento de santidade, veio trabalhando um movimento, trabalhou primeiro o movimento da palavra, o retorno à palavra, depois trabalhou o movimento da santidade, a mudança, a transformação, e assim ele foi movendo as pessoas, até chegar ao ponto da igreja, eu não estou dizendo a igreja por placa, eu estou dizendo a igreja no geral, até chegar ao ponto da igreja começar a clamar pela promessa do alto. E isso alcançou o Brasil, chegou até nós. Por que Deus trouxe aqui? Não foi explicado por que Deus resolveu trazer para o Brasil.
Mas me preocupou muito, irmão, essa questão, porque quando você analisa a história, você percebe que Deus trabalhou de uma forma extraordinária, magnífica, para levantar o Evangelho, para dar um novo romper do Evangelho no mundo inteiro, no mundo. Certo é que cresceu muito e alastrou muito no Brasil, mas no mundo inteiro Deus trabalhou para chegar até aí. E depois de 100 anos, nós percebemos que a igreja alcançou certas coisas. Por exemplo, a igreja se tornou importante e perdeu a sua importância. Ela ficou importante para as pessoas, mas perdeu a sua importância. A igreja ficou rica, porque a igreja era só de periferia, nos anos 30, 40, 50, era só pobre. Só pobre fazia parte da igreja. Os profissionais e ricos vieram para a igreja enriqueceu financeiramente e ficou pobre espiritualmente. A igreja cresceu em conhecimento e ficou pobre nos dons, perdeu os dons. E a igreja vem criando esse movimento. Eu sei que depois na revista de escola bíblica, se vocês não acompanham, muita gente não lê revista, eles vão falar sobre o pentecostalismo e o neopentecostal. O diabo consegue fazer certas coisas, irmão. Por exemplo, o diabo conseguiu o nome Assembleia de Deus colocar em qualquer placa. Aí as pessoas veem essas igrejas desordenadas, é Assembleia de Deus. Não, não é Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, nascida no Brasil, com Gunnar Wingre e Daniel Berg, ela nasceu sobre a palavra e muito bem doutrinada, com conhecimento muito bem alicerçado. Tinha dons, tinha manifestação espiritual, mas tinha ordem nos cultos, tinha ação de Deus. Quando você estuda a questão da Rua Azusa, você entende que qualquer movimento fora da palavra, o próprio Espírito Santo repreendia, irmão. Se a pessoa começasse a falar uma língua que não era verdadeiramente língua estranha, o Espírito do Senhor manifestava na vida de alguém e repreendia a pessoa. E isso acontecia em vários lugares, irmão. Por que acontecia assim? Deus cuidava para o puro evangelho, o puro avivamento. Mas veio o neopentecostal, fez aquela mistura, trouxe uma parte dos Estados Unidos e trouxe uma parte, importou, né? Fez uma importação do evangelho e trouxe para cá um modelo novo de fé. Algumas pessoas foi saindo da Assembleia de Deus, abrindo ministério, aí o ministério foi se multiplicando, e todos que saíam levavam o nome Assembleia de Deus. Assembleia não sei o quê, Assembleia não sei o quê, Assembleia não sei o quê. Ministério Assembleia de Deus só tinha dois, irmão, Madureira e Missão, não tinha outros, não existia. Para o sul aqui, o centro-oeste aqui, nosso aqui, era Madureira. Mais para o lado do Tocantins, para cima, para o norte, era Missão. Bahia, Piauí era Missão. Só. Já era feito convencionalmente dessa forma. Aí começou a sair pessoas, aí eu não concordo com isso, abriu uma igreja, aí o pai morria, o filho assumia, falava, não, meu pai era meio duro, mas agora assim é melhor, e aí começava a implantar uma coisa e outra, e foi colocando. Aí vocês começam hoje a ver a bagunça espiritual na igreja, aí as pessoas, veja bem, irmão, a gente se é pressionado a ter bagunça. Porque se você não tem, a pessoa fala que não é espiritual. Para ser espiritual tem que ter aquele mover esquisito, né? Aquela questão que nem parece igreja,
aquele povo caindo, batendo no outro, levantando banco, subindo em parede, dando porrada, pulando de cima, fazendo aviãozinho, correndo dentro da igreja. Isso aí chama movimento. Ah, não, alguém chegou em mim e falou assim: não, mas eu vi uma assembleia. Não, você não viu uma Assembleia de Deus. Você viu um ramo da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é um ministério estruturado, trabalhado, sabe o que é mover de Deus. Aí a gente começou a ter que combater algumas coisas na igreja, e acabou que esse combate atingiu até aquilo que é real, que é verdadeiro, que é honesto, que é sincero. Aí as pessoas passaram a ver isso com maus olhos. Por exemplo, as pessoas não querem falar em línguas, porque se tornou pejorativo alguém no meio da igreja falar em língua estranha. Ficou de uma forma agora que quando alguém fala em línguas, as pessoas já têm aquilo como se fosse pejorativo. Uma coisa atrapalhou. O diabo é muito astucioso. Ele trouxe uma coisa que atrapalhou o real, o verdadeiro, o puro, aquilo que é original. E isso tem atrapalhado muito, mas muito a igreja, irmão. A igreja despertou os melhores músicos e o melhor louvor, mas perdeu a essência. A essência do verdadeiro louvor, ela foi perdendo, ela foi apagando, ela foi diminuindo. Ela cresce de um lado e definha do outro lado. Apaga o outro mundo. Esse pêncio, ou seja, que pende para um lado e estraga o outro, tem feito muitas pessoas deixar de buscar o verdadeiro avivamento para a sua vida. Por causa do verdadeiro, de buscar o verdadeiro avivamento, as pessoas ficam só naquele negócio: não, eu vou só pregar a palavra, porque é melhor. Quantas vezes eu vi pastores sentar e falar: não, irmão, mas até que é bom, mas isso é muita meninice, está acontecendo. E realmente acontecia muita meninice na igreja. A igreja pegava muita meninice. Mas no meio dessa falta de estrutura espiritual, me passa a palavra, mas no meio dessa falta de conhecimento espiritual verdadeiro, tinha muitas coisas de Deus no meio da igreja que hoje nós precisamos resgatar. Hoje as pessoas não querem mais batalhar para ser batizado pelo Espírito de Deus. As pessoas não querem mais isso, irmão. Você vê pessoas que não têm nenhum desejo de ter dom. Parece que o dom virou refúgio. Virou refúgio. A facilidade interpretativa da Bíblia, o conhecimento que é maravilhoso, fez as pessoas falar: não, mas eu já interpreto bem a Bíblia, então não preciso de dons. Parece que os dons espirituais se perderam na história. Eu estava conversando, lá em Minassou acontecia muito isso, mas eu estava conversando com a missionária Elisa. Vocês não conhecem ela? Ela é pastora Elisa, já pastoreou a igreja na Fama e foi missionária na África. Uma certa vez tinha uma igreja em Minassou e o povo começou a orar numa casa. Começou a orar numa casa e orando numa casa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 10, 15, 20, 30, se tornou uma congregação. A congregação nasceu na oração. Aí tornou uma congregação e ela foi crescendo, a igreja foi crescendo, e profecia, e revelação, e a igreja crescendo, Aí o pastor da sede falou: olha, esse trem está errado, esse negócio lá está tendo muita meninice, precisa rever isso lá. E aí profecia, revelação e profecia. Chamaram o pastor Isaías Negrão e falou assim: vai lá, dá uma olhada, como que isso funciona lá. Quando ele chegou, a congregação era simples, inclusive o meu casamento foi feito nesse templo. Chegou na congregaçãozinha lá, que ele chegou na porta, a igreja estava fechada, só a porta do fundo aberta, que ele chegou na porta, Deus usou uma irmã dentro da igreja que saiu e colocou a mão na cabeça dele e disse: eu sei, meu servo, que você veio aqui para repreender, mas sou eu que estou neste lugar, sou eu que estou fazendo. Ele desmanchou em choro, calou a boca, voltou calado.
percebeu que Deus estava ali. Irmãos, o que eu tenho para você hoje? O que eu tenho para você hoje é o seguinte: entre a ascensão de Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aparecendo e subiu aos céus. Entre a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito, teve 10 dias. Agora imagine a igreja, os apóstolos, mais de 120, sem Jesus e sem o Espírito Santo. O Espírito não tinha descido e Jesus já tinha subido. Você já pensou como estavam os discípulos nessa época? Como que estava o coração deles? Então, sem apoio de Cristo físico e sem a presença invisível do Espírito, mas a Bíblia diz que eles continuavam orando. Eles continuavam orando. Olha para mim aqui, irmão. A gente tem que aprender a orar, não é só porque está sentindo algo. Ah não, eu fui orar, não senti nada. Eu não oro porque estou sentindo algo. Eu não vou passa dias e dias orando sem sentir nada. Mas nós sabemos que uma hora Deus vai fazer alguma coisa. Por quê? O próprio Cristo disse: poderia o Pai, que é misericordioso, negar ao Filho que está clamando? Poderia o Pai negar ao Filho aquilo que ele está clamando dia e noite? Poderia o Pai negar isso? Aqui começa uma base aqui, irmão. Eu não posso criar expectativa que eu vou ser batizado com o Espírito Santo amanhã, mas eu não posso aceitar não ter. E eu não posso aceitar também, mesmo ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. Não, eu fui batizado, tá bom, passou, foi uma hora boa lá e eu recebi, pronto. Não, eu não posso aceitar isso. Eu tenho que pegar a minha vida e criar dentro de mim uma maneira de dizer: não, eu não vou aceitar viver essa vida. Isso eu não quero. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Não, peraí, o Cristo subiu. Mas nós podemos ficar sozinhos? Se fosse hoje, estaria até hoje sem o Espírito Santo. Não, tá bom, nós já temos revelação da palavra, nós já estamos bem aqui, já estamos interpretando, não, tá tranquilo, eu vou no culto, a adoração lá, os meninos tocam muito, então eu saio de lá chorando, tá bom. Não. A Bíblia diz que ele se reunia todos os dias no tabernáculo, no templo, para poder adorar e orar e buscar ao Senhor. Se há um tempo determinado, se faltava 10 dias, eles não sabiam. Jesus não disse para eles: olha, daqui a 10, quando eu subir 10 dias depois, vocês serão batizados. Não funciona desse jeito, irmão. Jesus disse: ó, ficar em Jerusalém. Fica aí. Quando? Não, fique em Jerusalém. Sabe por quê, irmão? Batismo com o Espírito Santo é uma insistência de fé. Eu quero e vou receber em nome de Jesus. É uma necessidade, eu preciso. Para que o Evangelho na minha vida deixa de ser teoria e passa a ser realidade, ele precisa da atuação do Espírito Santo de Deus. Senão ele fica só teoria. É só teoria, irmão. Eu posso perguntar a mim e a você: quanto de verdade existe em nosso Evangelho? Em nossa adoração, nosso clamor, nossa oração, nosso glorificar, nosso servir. Quanto de verdade existe nisso? Só você pode dizer. Só você sabe dizer se o que está no seu coração é real ou é só fantasioso. Preenchimento de vento. Já viu preenchimento de vento? Você enche um balão, quando você estoura, o que ele tem dentro? O que ele tem dentro, irmão? Nada. Nem vento você vê mais. Quanto do batismo com o Espírito... irmão, presta atenção aqui. Quanto do Espírito de Deus tem dentro de você?
Porque é o que acontece muitas vezes hoje. Vai no congresso, chora, chora, chora. Quando chega que sai da lá, história, você olha dentro, não tem nada. Sabe por quê, irmão? Porque vive uma teoria do evangelho, e teoria não muda caráter. Teoria não muda a vida, teoria não transforma, teoria não cura ninguém, não liberta ninguém. Tem mais crente doente dentro da igreja do que lá fora no mundo, irmão. Tem mais crente procurando psiquiatria, psicólogo, médico do que no mundo. Teoria de um evangelho que faz, que nunca faz. Teoria de um evangelho que vai agir, que não age. Teoria de um evangelho que vai resolver um problema que não resolve. Só teoria. Então, olha, irmãos, sem o Espírito de Deus, o evangelho é só teoria. Isso tem muito no mundo. A igreja está assim de pessoas com teoria do evangelho. Você é crente? Sou. Teoria. Mas o que tem do evangelho dentro de você? O que é real de Cristo? Então os discípulos ficaram orando e esperando. Orando e esperando. Quando é que a igreja saiu de entre as paredes? Quando a igreja foi cheia do Espírito de Deus. A Bíblia diz assim, ó, e todos foram cheios do Espírito. Quantos? Todos foram cheios do Espírito. E por que as pessoas souberam que eles foram cheios? O que é aparentava, irmão? O que definia que eles estavam cheios? Falando língua estranha. Estava fazendo o quê? Falando língua estranha. Agora, você vir aqui e não falar em língua estranha, para que você veio, irmão? Ah, não, eu sou batizado com o Espírito Santo. Não fala língua estranha? Não, então você não é batizado. Não, eu sou batizado, eu só não estou falando agora. Agora não, tem muitos anos que você não fala. Essa maneira que a igreja está criando de uma ação de Deus que não tem ação, um poder de Deus que não atua em nada, esse poder de movimento sem ação de Deus, isso não resolve. Eu tenho que sair da teoria do evangelho e entrar na questão prática do evangelho. Qual é a questão prática do evangelho? O Deus que eu conheço, ele age, faz e age através da minha vida em nome de Jesus. E isso é passado pelo batismo com o Espírito Santo. Isso é batismo com o Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 11. E eu, em verdade, batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Agora, ou é real o que Mateus está escrevendo, falando sobre que quem está dizendo isso aí é João Batista, ou isso é real na minha vida, ou eu posso deixar de crer em Bíblia e salvação, irmão. Qualquer pessoa pode querer interpretar isso aí, pode dizer foi acrescentado depois, não, isso aí não está falando de batismo com o Espírito Santo, ele está falando do Espírito Santo. Aí está falando do Espírito Santo. E ele está dizendo, batizará com Espírito Santo. Eu batizo vocês com água. Vai continuar água? Vai. Mas o que vem depois de mim vai batizar vocês com o Espírito Santo. Vai envolver vocês no Espírito de Deus. O que vem depois de mim tem poder para isso. Olha para mim, irmão. Se tem poder para isso, se eu creio nisso, por que eu vou ficar vivendo um pedaço de vida que não completa? O que está faltando nas Assembleias de Deus hoje? Eu vou ficar mirando naquilo que é o hoje? Ou seja, eu vou ficar olhando, não, tem muitos erros, tem muitas questões. Eu não estou nem aí para quem está fazendo errado, irmão. Eu quero é fazer certo, mas fazer certo dentro da palavra de Deus. Quem está fazendo errado, que continue fazendo errado. Eu quero é fazer certo, mas o meu fazer certo não vai me proibir de ser usado por Deus, não vai me atrapalhar de ser usado por Deus, porque eu preciso sair desse mundo que estou vivendo agora e começar a pensar: se existe Espírito Santo e eu não sinto nada,
pastor, mas eu falo em línguas, mas não sente. Já viu aquela língua mecânica? Que tem muitos crentes hoje fazendo isso? Muitos pastores que sobem no púlpito e falam em língua estranha de forma mecanicamente? Pastor, isso acontece? Acontece. Sabe por quê, irmão? Porque perdeu a intimidade com quem realmente é verdade. Aí fala mecanicamente porque não tem mais o Espírito de Deus. Aprendeu a fazer algo e agora faz da forma que aprendeu, porém faz sem a presença daquele que é real, que é verdadeiro, daquele que transforma. Atos capítulo 1, versículo 5. Louvado seja o nome de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 5. Mas, na verdade, se foi batizado, João batizou com água, mas sereis batizado com quanto de realidade, irmão, de verdade, de graça existe na sua vida. Não precisa você responder para mim, responde para você mesmo. Quanto de verdade desse batismo tem na sua vida? Pastor, mas não tem desculpa para não ser batizado com o Espírito Santo. Eu só tenho que entender o seguinte: eu posso ser batizado com 1 ano ou com 10. Eu não posso desistir de ser batizado. Eu não posso deixar a preguiça, a indolência, a procrastinação espiritual alcançar minha vida e deixar com que eu fique afastado daquilo que é a verdade. Se Jesus falou que é verdade, que existe, por que eu não vou pegar isso para mim? Só que a igreja hoje, irmão, não precisa. Você sabia? Sabia que a igreja hoje não precisa, irmão, de batismo do Espírito Santo? Que a maioria das pessoas não busca o batismo do Espírito Santo porque não precisa. Não ora com o enfermo. Ora, irmão. A igreja não ora com o enfermo. A igreja não precisa ser direcionada para poder fazer nada. Ela se direciona sozinha. Ela não precisa tomar decisões para poder agir. Toma suas próprias decisões e sai fazendo. Que era uma coisa que no passado não existia. Para se consagrar um obreiro, o pastor orava meses orando, para ver se era de Deus, esperando um sinal de Deus na vida da pessoa, para consagrar ele, eu vou consagrar essa pessoa, apresentar ele, auxiliar. Ficava meses esperando Deus dar um sinal que era a vontade de Deus. Era meses. Irmão, quando eu fui consagrado a presbítero, eu fui consagrado a auxiliar, diácono e presbítero em 90 dias. 30 dias a auxiliar, 30 dias a diácono, 30 dias a presbítero. Deus quis assim. Pastor, como isso aconteceu? Eu fui dirigir a igreja e não era obreiro, era só membro. Eles não tinham saída, tinha que me consagrar. E o meu pastor ficou orando muito tempo, 90 dias, para me levar a presbítero. Qual foi a prova que ele colocou? Ele falou: olha, o pastor presidente vai nos visitar. Ele não falou para mim isso. E se a comissão que vai vir de pastores, que era 5 pastores, se aprovar e dizer que pode, é porque é de Deus. Eu tinha 20 anos, não era casado, então seria muito difícil na Assembleia de Deus ser consagrado a pessoas solteiras com 20 anos de idade. Não consagrava de jeito nenhum, não consagrada. Inclusive, era considerado ainda menino, ainda com 20 anos de idade. Para a obra. Então o pastor orou 90 dias dizendo: Senhor, se for a sua vontade, os 5 pastores que vão vir, vai aprovar a consagração deles. Se não aprovar, é porque não é de Deus. Aí no dia de me apresentar, eles fizeram uma reunião com 4. O pastor presidente tinha saído para resolver um negócio lá, não estava na reunião. E a conversa deles girava lá. Depois o meu pastor me contou, e conversa, eles diziam: não vamos consagrar ele é uma criança. Não tem como, ele é solteiro, não tem jeito de apresentar ele a presbítero. A Bíblia diz que o presbítero não pode ser neófito. A palavra neófito, ou neo, no grego, quer dizer planta nova. Não pode ser planta nova. Só que lá o texto não é esse, está dizendo pessoas sem experiência, né? Não é planta nova. Mas eu era novo.
como obreiro. Como obreiro, como crente eu já tinha, parece que 6 anos de fé. Aí os 4 decidiram, não, nós não vamos consagrar ele a presbítero. Pronto, então está decidido, nós não vamos consagrar. Meu pastor entendeu que não era de Deus, e que Deus não era o tempo de ser levado a presbítero ainda. O pastor presidente chega, a reunião estava terminando. Ele chegou, eu estava do lado de fora, porque eu não participava da reunião. Ele falou, o que está acontecendo? Ele já até faleceu. O pessoal falou, não, está tendo uma discussão aqui, assim, 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 assim. Contou o caso, porque ele era o presidente. Quem estava lá era os vice. É assim, é para consagrar o Celino assim, mas nós decidimos não consagrar porque ele é jovem. O pastor falou assim, vocês vão vir para cá dar ceia no lugar dele? Porque de lá aqui tem 1.800 quilômetros. Se vocês não consagram ele a presbítero, vocês vão ter que vir cá consagrar a ceia toda vez. Porque quem consagra a ceia é só o presbítero. Aí todo mundo murchou. Calou a boca. Porque se vocês não consagram ele a presbítero hoje, nós vamos embora depois da manhã, ele vai ter ceia, vocês vão ter que ficar um aqui logo. Já tem que ficar logo um aqui para consagrar a ceia. Porque ele já tem membros aí, já está tomando ceia. Então vocês vão ter que fazer alguma coisa. Aí desmontou todo mundo. Ele me chamou lá fora e disse, Celino, vem cá. Quando eu entrei na sala, ele falou, joelho. Quando eu ajoelhei, ele falou assim, você está consagrado em nome de Jesus a presbítero. Olha para mim aqui, irmão. Hoje a igreja não precisa de decisão. Crentes não precisa mais passar meses orando para decidir um negócio, não. Sai tomando decisão. Está na tora, derrubando tudo. Não, porque eu tenho a direção da palavra, porque o Espírito Santo fala. Irmãos, eu vejo pessoas falar assim, não, porque o Espírito Santo fala comigo assim. Você olha, a pessoa não ora 5 minutos por dia. Eu fico pensando, rapaz, tem hora que eu oro um mês inteiro para ouvir uma palavra do Espírito Santo, camarada, com 5. Tem gente que tem inteligência, é muito poder de Deus na vida de uma pessoa só. Eu fico até com inveja, eu falo, irmão do céu, eu estou orando há 2, 3 meses para ouvir a voz de Deus, a pessoa orou com 5 segundos, Deus já falou com ele, está pronto. A igreja precisa voltar a uma questão, irmão. Eu consigo quando eu vou buscar na fonte. A fonte é Cristo. E eu preciso ir lá, buscar no Senhor, até que de lá eu seja revestido de poder. Falar em língua estranha não é pérfio, não é mal, não é ruim, não é feio, não é obsceno, não. Falar em língua estranha é um dom dado por Deus à igreja do Senhor, e a igreja do século 21 precisa disso, urgente, urgente. Atos 2:38, irmão. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Ó, batizado em nome de Jesus, para quê? Perdão dos pecados. E recebereis o dom. Está vendo como é que separa a questão? Olha para mim, irmão. Se você não tem nenhum dom entre 9, dons espirituais entre 9, eu estou falando dos dons espirituais, entre 9, da lista que Paulo escreve em Coríntios 12, Coríntios capítulo 12, ele fala, se você não tem nenhum, você vai morrer sem nenhum. Como é que você vai aceitar isso, irmão? Como é que você vai aceitar isso? Eu não entendo como que uma pessoa consegue viver, ser obreiro, ser servo de Deus, administrar ou trabalhar no reino, ou servir o Senhor, sendo que tem 9 dons e eu não quero nenhum, nada me chama atenção, nada me mexe na cabeça ou move a minha vida, para que eu possa buscar de Deus até que eu possa receber isso. Eu faço parte da diretoria, mas nada, isso não me move por dentro, por desejo de receber alguma coisa. Se é isso que eu preciso para tirar o evangelho da teoria e colocar na prática. Versículo 39. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós e os vossos filhos.
A quem? A quem aceitou Jesus como Salvador, irmão. A quem foi perdoado os seus pecados. A quem foi apagado. A promessa é para quem aceitou Jesus, foi perdoado os pecados. A promessa é para nós, irmão. O dom, essa promessa é para mim e para você. Ué. Agora, eu vou buscar ou não? Eu vou buscar ou não, irmão? Aí tem pessoas que falam, não, a igreja, não é que a igreja é fria, é crentes que não têm vontade de nada. Quer mover tudo à base de administrativamente. Eu já sei fazer isso aqui, aí eu faço um churrasquinho ali, faço um mover ali. Agora é assim, irmão, eu organizo uma festa ali, e eu faço um culto ali, eu vou lá e leio a Bíblia e dou uma explicada. Olha para mim, irmão, só falta uma coisa: a presença do dono. A presença do dono. Eu posso aceitar isso ou mudar isso na minha vida. Eu posso aceitar, viver assim até morrer, ou eu posso tomar uma posição. Pra você ter noção de uma coisa, pergunte aos seus filhos se vocês sabem o que é Espírito Santo. Eles vão dizer que não sabem. Quantas crianças na igreja não sabem nem o que é Espírito Santo, irmão? Não sabem nem o que é batismo com o Espírito Santo. E se você falar que ele tem que buscar batismo, para ele é o fim do mundo. O fim do mundo. Porque hoje raramente você vê uma pessoa na igreja falar em língua estranha. Ou um pai falar em línguas dentro de casa. Ou um pai chorar na presença de Jesus dentro de casa. Raro, é difícil você ver alguém dobrar o joelho e falar em línguas dentro de casa. Sou grato a Deus que até hoje, a maioria das coisas que vai acontecer na minha família, Deus primeiro fala comigo. Sou grato a Deus porque até hoje, ainda quando vai acontecer qualquer evento na minha família, Deus primeiro fala comigo pessoalmente. Me avisa ou faz qualquer coisa para que eu sinta que vai acontecer. Mas tem muitas pessoas, muitos crentes hoje, que não conseguem passar 15 minutos de joelho diante do Senhor. E os nossos filhos não conseguem passar 5 minutos de joelho. Porque 5 minutos de joelho deles, eles já estão pedindo para pegar o celular e jogar. Por quê? Porque se o pai não passa 15. A criança aprende a namorar primeiro do que orar. E está ficando cada dia mais difícil, irmão. A minha esposa está dando aula na escola ali, ó. Ela falou, Celina, é impossível. Criança de 4, 5, 6 anos, que xinga a gente, que olha bem na cara da gente e diz assim, eu não vou fazer. Que olha na sua cara e fala assim, se viras, você faz. Isso é um filho de crente. E sabe como é que é tratado? É tratado assim, ó. Meu filho, obedece a professora, porque aí eu te dou um presente. Porque é isso que os psicólogos ensinam hoje. Se você for bem obediente, aí eu vou te dar um presente. Aí a criança não obedece para ganhar um presente depois. Depois que ele ganha um, ele fala, se eu continuar obediente, eu não vou ganhar outro, né? Então eu vou desobedecer, aí minha mãe chega em mim de novo e torna a falar para mim que se eu obedecer eu ganho outro presente. Começa comprando a criança, comprando. O dia que você não der conta de comprar, ele não te obedece mais, porque você não consegue mais comprar ele. O dia que você parar de comprar obediência não se compra, se exige. A princípio, obediência se exige. Você quer ver como é que é a exigência, irmão? Quem é que entra no céu sem obedecer? Ninguém. Então é uma exigência. Amém? O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Desperta e coloca o seu filho para entender que ele precisa do Espírito do Senhor.
ele não pode crescer sem ser batizado com o Espírito Santo. E se ele não recebeu, fale com ele. Mas se você não recebeu, primeiro você começa a invocar o nome de Jesus e diz: Senhor, antes dele eu preciso receber para que meu filho entenda que é real, que existe, que é verdadeiro, que Deus existe. Não está lá no trono não, ele é dono da igreja do Senhor, ele está aqui, ele está aqui. O Espírito do Senhor não é fantoche e não é irreal não, é real, em nome de Jesus. Ou eu creio na promessa ou eu não creio, ou eu creio ou eu não creio, irmão. Ah não, eu trabalho demais, eu canso. Coríntios 12, verso 11, meu filho. Primeira carta. Em verdade que não, é isso aí. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como? Olha para mim, irmão. Ele escolhe a quem ele dá. Ele escolhe a quem ele dá. Ele tem direito de escolha. Então quem é que conquista, irmão? Quem é que consegue? Aquele que conquista. Não vem de graça. Vai ter que correr atrás até receber. Vai ter que conseguir, eu digo convencer o Espírito Santo que você precisa de um dom. Aqui é que está a diferença, irmão. Porque no passado, a igreja, a pessoa convertia, batizava e ficava desesperado para ser batizado com o Espírito Santo e ter um dom. Porque a igreja é o seguinte, só era visível, só crescia no ministério aquele que era batizado com o Espírito Santo e tinha um dom. Aqueles que não tinham nada ficavam embaixo. Pastor, mas isso era ruim. Não era bom, irmão. Era bom porque a pessoa tinha desejo de ser usado por Deus. Eu falei na escola bíblica aqui, irmão, que na minha época era o seguinte, era pregador, era assim, ó. Minasul tinha tanto pregador, irmão, que tinha menino que já nascia pregando, parece. E não era ruim, não. Era só pregador bom. Só homens de Deus. Então, para você conseguir pregar, você tinha que se superar em conhecimento e em poder de Deus. Porque se você pegasse o microfone e desse uma palavrinha assim, mais romeno, como diz o baiano, né, mais romeno, você só pregava uma vez. Porque quem convidava eram os irmãos. Aí falava, não vou convidar fulano para o meu culto, não. Por quê? Porque eu quero que o meu culto seja bom. E antigamente culto bom era aquele que o fogo descia e o povo chorava, e havia profecia, revelação, interpretação de línguas, cura, salvação de alma. Se não tivesse, não era bom culto. Então quem ia pregar teria que conquistar o Espírito de Deus de perto. Ou conquistava, ou nunca mais pregava. O camarada orava 30, 40 dias para ter uma única oportunidade. E tinha gente que orava 30 dias, não era para pregar não, era para ter uma oportunidade no culto para falar 3 minutos. Porque ele sabia que com 3 minutos Deus podia operar, maravilha, e ele voltar a pregar depois, porque deu uma única palavra. Olhe para mim, irmão. Quantas vezes eu vi pessoas da palavra, 3 minutos, e as pessoas receber batismo com o Espírito Santo na hora que ele estava falando. Quantas vezes eu vi homens de Deus pegar microfone e começar a falar e não pregar, porque o Espírito do Senhor não deixava pregar. Me lembro muito bem em uma cruzada que o pastor Olivar Basílio pegou o microfone para pregar. Quando ele pegou no microfone, a igreja tomou, era uma cruzada na rua. O Espírito Santo tomou a igreja na rua, ele baixou o microfone, o Espírito Santo falou para ele, não fale nada, só faz apelo. Você não vai pregar. Ele pegou e fez o apelo. Mais de 100 pessoas aceitou Jesus como Salvador. Sem mensagem, sem pregação, sem nada. O que era isso, irmão?
camarada orava meses para pregar a palavra do Senhor uma única vez. Teria que ter dons. Aí hoje não, irmão. Ele dá a quem ele, se você conquistá-lo, ele pode dar um dom. Mas sabe por quê, irmãos? As pessoas falam o seguinte: ah não, mas vou ter que orar mês, vou ter que jejuar, vai. Ah não, então é melhor ficar sem dom mesmo. Aí nós temos crente fraco, sem unção, igreja sem poder de Deus, recebendo movimento. Não é avivamento, movimento. Pastor, por que o senhor fala movimento? Movimento chora, mas não transforma. Movimento causa lágrimas, mas não causa arrependimento. Movimento causa choro, mas não muda ninguém. Movimento faz tudo isso, mas o Espírito do Senhor santifica. Quando a pessoa encontra com o Espírito Santo, ele muda de vida, muda caráter, muda a forma de vida, muda o jeito, muda a palavra, muda as vestes, muda tudo. Não é preciso nem chamar a atenção, o próprio Espírito comove a pessoa. Atos 13, versículo 2. Vou ter que cortar no meio aqui. Atos 3, 2. Lê para mim, irmão. E servindo ele ao Senhor, fez o quê? Disse o quê? Para aí, irmão. Quem que disse? Quem é que separa? Quem que jejua? O Espírito do Senhor só fala quando eu quero que Deus me use, mas eu não quero jejuar. Eu quero que Deus me use, mas eu não quero orar. Eu só quero que Deus me use. Mas ele só vai falar quando a carne morre. A carne desaparece, o Espírito aparece. E essa é a maneira da igreja. Esse é o jeito. Essa é a fórmula. Ah, eu quero que o meu trabalho cresça. Olha para mim aqui, irmão. Professora de criança, de adolescente, de jovens. Olha, professora de criança, de adolescente, de jovem, de senhora, de varões. Ah, o meu trabalho, o seu trabalho só vai florescer o dia que você for cheia de Deus. Não adianta, irmão, você cuida de criança aqui, ó. 5 anos cuidando de criança. Daqui 5 anos eles são adolescentes, vai conversar com eles, não sabe nada. Não mudou nada de vida. Não tem nada de Deus na vida. Adiantou? Passar pelas minhas mãos e não saber nada? Resolveu o quê? Ah, não, eu cuido de adolescente. O adolescente sai da adolescência, vai para jovem, casa, fica na igreja, mas não presta. Não presta. Mas o que é que muda? O Espírito de Deus. Quem é que comove? Quem é que trabalha? O Espírito Santo. Mas eu não quero isso, né? Eu não quero essa questão. Isaías 44, verso 3. Não dá para terminar. E será que? Vamos, irmão, e será que? Não é nesse texto aí não, irmão. 44, verso 3. Não é 4, 3. Isso. Porque derramarei água sobre os rios. Derramarei o meu para irmão. Derramarei água sobre os. Quem é que recebe? Quem é que recebe? Quem tem sede. Não é barulho, não é movimento, não é gritaria, é desejo. É desejo. É desejo, é vontade. Eu quero, eu preciso. Senhor, eu tenho necessidade de ter um dom. Eu preciso que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Senhor, eu quero, porque eu preciso disso. Derramarei água sobre os sedentos. Se você não tem sede, irmão, você nunca terá nada de Deus. Nada. Quem não tem sede não tem nada de Deus. Pode ter movimento, barulho, pode ter aviãozinho, pode pular para cima, pode fazer o que quiser fazer, mas não tem nada de Deus. Recebe quem é sedento.
terra seca, derramarei o meu espírito sobre aquele que precisa. Derramarei o meu espírito sobre aquele que precisa. Se você não tem necessidade do espírito, você nunca o terá. Por quê, irmão? Porque o dia que ele for o mais importante na sua vida, ele manifestará sobre você e a sua família. Mas se ele não tem importância nenhuma, só você sabe se você dá importância para ele. Você quer ver uma grande questão de importância, irmão? Você não dá valor nem para dobrar o joelho para conversar com ele. Questão de importância. Tem gente que não dobra nem o joelho para falar com Deus. E leva semanas sem orar. Semanas. Olha para mim, irmão. Não estou aqui tentando afligir você, como diz, né? Hoje é esse negócio, né? Estou tentando dizer para você que você, eu e você, precisamos tomar uma posição diante de Deus. Se o Espírito Santo existe e é para a igreja, eu preciso receber, você precisa receber. Se você não tem nenhum dom espiritual, você vai morrer assim, irmão. Você vai morrer sem nada. Você vai morrer sem ter nenhum dom, sem ter servido para nada. Seu Espírito Santo ter te dado nada, porque você não buscou nada, não insistiu com nada. Você vai conseguir morrer sem ter nada, nada, nada. Com tudo que Deus dá na terra, você não tem nada. A única coisa que você sabe pedir é dinheiro. Quantas pessoas sabem pedir dinheiro, irmão? Oh, Deus, me dá riqueza, riqueza. Você tem o que de Deus? Nada. Que dom você tem? Nada. Sabe, tem o dom de discernimento? Tem o dom de sabedoria? Tem o dom de revelação? Tem dom de cura? Não. Tem dom de língua estranha? Dom de interpretação? Também não. Eu não tenho dom de... Não tem dom de... Você não tem dom de nada. Nada. No meio de tudo, o Espírito Santo nunca te escolheu para dar nada. Pense nisso. Pense nisso, irmão. Agora, o dia que você precisar e tiver sede, irmão, se o camarada tiver um dia sem beber água, e ele souber que tem água a mais de 10 quilômetros, ele anda. Ele continua andando. E se ele não conseguir chegar lá em pé, ele chega arrastando, mas ele vai chegar lá. Porque ele tem sede. Ele tem sede. Então quem tem sede, irmão, vai buscar até receber. Falei, eu vou receber em nome de Jesus. Não é para mim? Irmãos, quando eu creio, não precisa eu evangelizar Deus. Fala, a sua palavra diz. Não, Senhor, eu creio. Está lá na palavra, eu creio. Se é para a igreja, eu quero. Em nome de Jesus. Agora, vai virar a vida inteira, 9, 10, 15, 20, 30 anos, sem nenhum dom? Amém? Amém, irmão?